Top News, gente. Fechamento do mercado a partir de agora, junto comigo. Então, já quero trazer para vocês as principais notícias do dia. Tem também os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, entrevistas com os melhores especialistas do mercado. E a boa notícia, a partir de hoje, passaremos mais tempo juntos aqui no Top News, esse fechamento do mercado. Lembrando que o horário de verão acabou lá nos Estados Unidos. Com isso, a diferença do horário agora dos Estados Unidos para o horário de Brasília é de 2 horas a mais. E aí, então, a gente tem um ajuste aqui também nas negociações da B3, que agora, só fecha às 17h55. A Bolsa Americana passa a abrir, então, às 11h30 da manhã, horário de Brasília, indo até às 18 horas. Então, a partir de hoje, você terá uma overdose de Débora Oliveira por aqui até às 18 horas junto com vocês. Já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos que estão nos acompanhando aqui desde o início da nossa programação. Agradecer, claro, pela sua audiência, isso é muito importante para nós. Sempre, claro, quero começar já pedindo aquele like na nossa programação, né? Se você acredita que a gente merece esse reconhecimento, até porque, gente, a cada like que você dá aí, a gente consegue fazer com que a plataforma entenda cada vez mais a relevância do nosso conteúdo e continue entregando a cada vez mais investidores. Então, eu conto com a audiência de todos vocês até o finalzinho aqui da programação e, claro, também com o seu like aqui, né, no nosso link. É só apertar o botãozinho aqui embaixo, ó, dá um joinha aí pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos começar com esse fechamento. Deixa eu trazer aqui o meu telão do Profit da Nelogica, como alguns já sabem, né? Eu sempre digo que eu sou a garota do telão aqui, a garota Nelogica. Então, olha só, gente, Ibovespa, 1,97% de queda nessa segunda-feira. Durante o período da manhã, o Ibovespa até tentou virar para o sinal positivo, mas não conseguiu sustentar. Existe toda uma incerteza em relação a essa transição, a essa questão da parte econômica do governo do novo presidente eleito, e isso está respingando bastante aqui na Bolsa de Valores. É tanto que a gente vê, olha só, aqueles papéis, né, que ali alguns analistas do mercado já intitulavam como kit Lula, a carteira Lula, como, por exemplo, Edux, setor de educação, liderando perdas por enquanto. 8,5% de queda para Edux. Aí a gente também tem Cogna nessas quedas por aqui. Deixa eu expandir aqui o meu monitor de mercado para ficar mais fácil para a gente dar uma olhada. Cogna caindo 6,57%. Ah, tem resultado também essa semana para Edux e Cogna? Tem. Pode ser uma correção, depois da alta que esses dois papéis tiveram das altas, né, durante as semanas anteriores, com muita especulação do mercado. Mas também existem essas incertezas, não dá para desconsiderar, é tanto que aqui a Bolsa Brasileira vem se descolando da Bolsa Americana. Alpa 4 aqui também caindo, Amer 3, Via em seguida também caem, lembrando que a gente também tem, né, resultados para serem divulgados essa semana das grandes varejistas. A gente tem Via caindo 5,66%, Alpa 4 7,31%, Amer 3 6,66% de queda. MRV, no setor de construção, vem liderando perdas. De novo, MRV que estaria ali na carteira Lula por ser uma construtora que é mais voltada às casas populares, a imóveis populares e que se beneficiaria, né, de programas de governo, que aí eu vou trazer mais informações sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai conversar também com os nossos entrevistados de hoje sobre essa expectativa, sobre setores que poderiam ser beneficiados. Será que vai mesmo? Né? Será que esses setores serão mesmo beneficiados? Tem tanta interrogação ainda sobre teto de gastos, sobre orçamento, tanta coisa ainda pela frente. Então, será que esses programas realmente, né, virão aí para poder beneficiar tantos setores? A gente vai conversar sobre isso mais daqui a pouquinho. Bom, Gol e Azul também aqui nas perdas, mais de quase 5% de queda. E aí eu quero trazer aqui um outro destaque, que é a alta do dólar. Dólar futuro agora subindo 1,23%, com a moeda americana voltando a ficar acima dos 5,14%. Tá? E isso, claro, acaba não sendo benéfico e acaba desfavorecendo as companhias, né, o setor aéreo, que no final das contas é bem impactado pela questão dos custos operacionais que são dolarizados. Sambion-se lidera altas por enquanto, hein, gente? 3,19%. Lembrando que a gente teve o resultado já do Santander, foi um dos primeiros bancões a divulgarem os números, não agradou nem um pouco o mercado, o papel caiu bastante, agora sobe um pouco. Temos outros bancos para poder divulgar resultados essa semana. Eu também vou falar sobre isso com um dos nossos entrevistados, para poder ver, né, qual é a expectativa. Será que a gente vai ver se repetir o que aconteceu com o Santander? Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre isso. BB Seguridade, alta de 1,44%, papel que já vem subindo desde o início do pregão.
dessa segunda-feira, com os bons resultados, inclusive com as várias recomendações aí de algumas casas para BB Seguridade sendo renovadas. Então esse é o monitor de mercado por enquanto, nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre inclusive o andamento, como está aqui a Bolsa. E lá nos Estados Unidos, deixa eu só atualizar vocês, a gente tem, olha só, Dow Jones subindo 1,15%, Nasdaq subindo 0,44%, S&P 500 subindo 0,63%. Bolsa Americana, que tem aí uma alta desde sexta-feira, os investidores aí engataram no otimismo, depois de passarem a considerar não mais a velocidade no aperto monetário por lá, e sim a taxa final, que isso foi o que acabou colocando então, esse otimismo aí para valer desde sexta-feira. A gente acompanha a mesma coisa nessa segunda-feira. Então, a gente segue descolado de lá da Bolsa Americana, e daqui a pouquinho atualizo vocês mais sobre mercado. Vamos para o nosso giro de notícias, gente. Eu quero começar falando sobre o presidente em exercício do TCU, o ministro Bruno Dantas, que disse hoje que nenhuma decisão sobre a distribuição de dividendos da Petrobras será tomada nessa semana. Segundo o broadcast, o relator do processo é o ministro Augusto Nardes. Dantas evitou comentar a sugestão do Ministério Público, que atua junto ao TCU para a suspensão imediata do pagamento de mais de 43 bilhões de reais em dividendos a acionistas da estatal entre dezembro e janeiro. Mas adiantou que o imbróglio não deve avançar nos próximos dias porque os membros da corte estão em um congresso no Rio de Janeiro. Enquanto isso, por outro lado, a área técnica do Tribunal de Contas da União, em uma análise preliminar, não identificou irregularidades na distribuição de dividendos anunciada na semana passada pela Petrobras. O ministro Augusto Nardes, relator do processo, disse ao Valor que os técnicos responsáveis pela análise devem encaminhar o relatório final já nos próximos dias. Somente a partir daí, o ministro vai se manifestar. O pedido do Ministério Público é para que o pagamento dos dividendos fique suspenso até que o TCU avalie se o valor definido de pouco mais de 43 bilhões é compatível com o fluxo de caixa da Petrobras. E aí isso, gente, juntando com uma queda da commodity, vem refletindo na queda de Petrobras nessa segunda-feira. Deixa eu só atualizar vocês aqui como a gente vê no setor de petróleo. Petro 4, uma queda de 3,71%. Petro 3 caindo 3,5%. Daqui a pouco eu trago também um posicionamento aqui das corretoras em relação à Petrobras durante o dia para a gente entender mais sobre a saída aí de capital dos papéis de Petrobras. Mudando de assunto, gente, a Lupatec divulgou o recebimento de um pedido de compra de um cliente privado que não teve o nome divulgado para fornecimento de válvulas aplicáveis ao transporte de gás. Segundo o fato relevante, o pedido tem valor de 9 milhões de reais e é um compromisso firme aí de compra com entregas previstas já para 240 dias. As válvulas serão produzidas pela unidade Fabril da companhia, localizada em Nova Odessa, que fica no interior de São Paulo. E também a contratação vem no contexto da retomada de investimentos no setor de transporte de gás, resultado das privatizações no setor e também no novo marco legal. Com o pedido, a carteira de pedidos firmes da empresa atinge um total de 73 milhões de reais. Bom, gente, o lucro líquido da BioNTech foi de 1,7 bilhão de euros no terceiro trimestre, o equivalente a uma queda de 44,4% na comparação com o mesmo intervalo de 2021. A receita da farmacêutica alemã totalizou 3,4 bilhões de euros, uma queda de 43,1% em relação a um ano antes. Segundo a empresa, essas quedas eram esperadas, com andamento, inclusive, já com abrandamento, na verdade, da pandemia. E também, claro, as menores vendas de vacinas contra a Covid-19. A farmacêutica elevou o piso da meta de receitas dessas vacinas nesse ano de 13 bilhões de euros para 16 bilhões de euros, mantendo o topo de 17 milhões de euros com a perspectiva de maiores vendas no novo imunizante bivalente contra a variante Ômicron. Mudando de assunto, gente, a Raízen fechou contrato com a Shell para comercialização de até 2030, para uma comercialização até 2037 de etanol celulósico. Isso é um etanol aí de segunda geração que é produzido a partir da biomassa da cana-de-açúcar. Veja agora esse e outros destaques corporativos na reportagem.
O acordo promovido pela Raízen prevê a entrega de 3,3 bilhões de litros do combustível, que serão produzidos em 5 novas plantas da companhia, com investimentos previstos de 6 bilhões de reais e início de operação previsto entre 2025 e 2027. Segundo a Raízen, a receita com a venda no âmbito do contrato atingirá no mínimo 16,4 bilhões de reais, garantindo um previsível e satisfatório nível de retorno, segundo a companhia. E a Embraer entregou 33 jatos no terceiro trimestre de 2022, sendo 10 comerciais e 23 executivos. Um volume de entregas 10% superior em relação aos 30 jatos entregues no mesmo período de 2021, quando a companhia entregou 9 jatos comerciais e 21 executivos. No ano, a companhia acumula um total de 79 aeronaves entregues. A carteira de pedidos firmes encerrou o terceiro trimestre em 17,8 bilhões de dólares, estável em relação ao trimestre anterior. A Copel estuda vender sua participação na UEG Araucária, companhia controlada pela Copel, que é titular direta e indiretamente de 81,2% do capital social total e volante e opera a usina termoelétrica a gás de Araucária. Esses estudos para potencial desinvestimento inserem-se no processo de descarbonização da matriz de geração do grupo e estão em sintonia com o planejamento e estratégia empresarial da Copel, Visão 2030. Já a Randon adquiriu os ativos móveis e imóveis da Fundição Balancis, de Mogi das Cruzes. A aquisição será pelo valor total de 40 bilhões de reais e a conclusão da operação se dará com a homologação judicial da arrematação e respectivos pagamentos do preço. Com mais essa aquisição, a companhia quer aumentar a capacidade instalada de fundidos e usinados, ampliando a atuação nesse mercado, que está em franco crescimento, impulsionado pelos setores automotivos e do agronegócio. Deixa eu até falar aqui do pessoal que está no chat nos acompanhando. O Kleber dos Santos Barbosa, eu estou vendo um comentário aqui de vocês, repercutindo essa questão do TCU em relação à Petrobras. O Kleber dizendo assim, o pior que o TCU avisou que só vai tomar decisão semana que vem, né? Uma das notícias que eu trouxe aqui no início da nossa programação. E nesse ritmo, a Petro pode ir a R$18 até semana que vem. Sabendo que a gente tem aí o mercado sempre de olho, né, em tudo que tem para acontecer, nas especulações, o mercado vai já precificando as coisas, isso realmente aí é preocupante a atuação da companhia. Eu vou até trazer aqui a ferramenta Times and Trades, aqui do Profit Pro da Nelogica, para poder a gente entender justamente esse movimento em Petri 3, tá? O Kleber dos Santos que está aqui, o Helder também está aqui, o Peter Santana estava aqui desde mais cedo, MPK eu sei que também está por aí, todo mundo nos assistindo. Gente, obrigada mesmo pela audiência de todos vocês, tá? Olha só, Petri 3, mais cedo eu até trouxe, no finalzinho do BMC News eu trouxe aqui, junto com o Marcos Saravalli, essa avaliação em relação à saída, né, que são os vendedores, a movimentação vendedora no papel de Petri 3. Essa fatia azul aqui, que é a maior, corresponde a 20,79% das vendas, é de UBS. UBS, corretora internacional, a gente tem a Tulit também em seguida, JP Morgan é a quarta que mais está fazendo um movimento de venda em relação à Petrobras. Na evolução aqui do tempo, essa linhazinha aqui azul, né, foi um aumento aqui de posição do Merrill, mais ou menos 11,57, mas em compensação essa linha verde, né, logo aqui para baixo é da Tulit, que no final, por volta das 13 horas, desfez uma posição bem significativa em Petrobras. Aqui a linha laranja é do Credit Suisse, a linha rosa é da UBS, ou seja, realmente a gente vendo o posicionamento de capital estrangeiro realmente saindo do papel de Petri 3, que cai agora 3,63%. Em relação a Petri 4, a queda é de 3,81%. Quem mais diminuiu posição aqui em relação a Petri 4 foi Itaú, desde mais cedo, mas Tulito também vem aqui no posicionamento, né, desse movimento de venda aqui em relação à Petrobras. Então, realmente tem saído bastante capital estrangeiro. E aí, né, a gente também acompanhou uma entrada do capital estrangeiro em Vale. Quem perdeu o finalzinho da nossa programação aqui do BMC News, pouco antes do meio-dia, eu conversei sobre isso com o Marcos Saravalli. Ele trouxe essa avaliação bastante interessante aí em relação, né, a essa saída devido a esses ruídos do papel, e aí, né, tem essa mudança de papel aí no final das contas por causa de todos esses ruídos e incertezas em cima da companhia. Na Vale, a gente tem o Santander aumentando posição desde as 11h57, às 13h57 aumentou mais um pouco a posição, ou seja, mais Santander, em seguida que tem o JP Morgan, essa linha aqui
rosa, mais ou menos no meio, depois o BTG, que é essa linha vermelha, mas muito mais em relação a investidores internos. Bom, mudando agora de assunto, gente, a inadimplência continuou a crescer em outubro e alcançou 30,3% das famílias. Um novo recorde, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Outubro é o 4º mês de alta seguido e em setembro o percentual de famílias brasileiras que estavam com contas em atraso já era recorde, 30%. Em 12 meses, o avanço no indicador chega a 4,6 ponto percentual, maior crescimento desde março de 2016. Segundo a CNC, o alto nível de endividamento e os juros elevados têm tornado mais difícil quitar os compromissos financeiros dentro do prazo. E a extrema pobreza do Brasil caiu para o menor patamar da série histórica iniciada em 1980. É o que mostra o relatório do Banco Mundial. Veja os detalhes na reportagem. O relatório do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. As pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza eram 5,4% da população em 2019. A taxa caiu para 1,9% em 2020, o que corresponde a uma queda de 3, pontos percentuais. Em quantidade, o número passou de 11,37 milhões para 4,14 milhões de brasileiros no período. Ou seja, 7,23 milhões saíram dessa situação. O Banco Mundial considera em extrema pobreza as pessoas que recebem até $2,15 por dia. Em 2020, o número maior de pessoas passou a receber o auxílio emergencial por causa da pandemia de Covid-19. O valor médio do benefício aumentou em comparação com o Bolsa Família. A porcentagem caiu ainda mais em 2021 e 2022, já que mais pessoas passaram a receber o auxílio. O país mais próximo de chegar a essa redução na América Latina foi o Paraguai, que diminuiu de 1% para 0,8%, uma queda de 0,2 ponto percentual. O Brasil também foi o país da América Latina que mais reduziu a extrema fome de 2016 a 2020. Caiu 2,8 pontos percentuais, de 4,7% para 1,9%. A segunda maior queda foi a da Bolívia, de 5,6% para 3,1%. Dentre os países selecionados os mais relevantes economicamente, a maior taxa de extrema pobreza é a da Colômbia, com 10,8%. Peru, 5,8% e Bolívia, 3,1%, completam o pódio. O percentual do Brasil é maior que o da Argentina, 1,1%, do Paraguai, 0,8% e o do Chile, 0,7%. É isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Lembrando que durante o intervalo, sabe o que você vai fazer? Você vai conferir se você está inscrito no nosso canal. Porque tem muita gente que nos assiste aqui e que esquece de se inscrever. Automaticamente pode esquecer o início da nossa programação ao vivo, pode depois não estar acompanhando todos os dias aqui a nossa programação. Então eu vou para um rápido intervalo comercial. Você confere se está inscrito no canal, compartilha a nossa programação e na volta a gente vai bater um papo com o Fio Soares, que é chefe de análise de ações da Orama. A gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada.
Estamos de volta, deixa eu atualizar aqui o mercado para vocês. A queda agora é de mais de 2%, pouco mais de 2%. Eu tô vendo gente perguntando ali no chat, ó, se não tem como mostrar os verdinhos, né? O que tá subindo é o Marco, o Ceravolo, ele que tava perguntando aqui, Marco, pouca coisa sobe, só tem uma linhazinha verde aqui, ó. Não sei se vai dar leitura para vocês aí, mas Sambi 11 que lidera altas, BB Seguridade, VEG, Suzano e Klabin em seguida. Lembrando que a gente tem alta do dólar, isso acaba favorecendo as papeleiras. Cash 3, Marfrig, mas são poucos os papéis no índice Bovespa aqui que estão conseguindo permanecer em alta. A maioria é de queda mesmo, viu, Marco? Verdinho, tem pouca coisa aqui nesse painel hoje. Gente, vamos agora bater um papo com o Phil Soares, ele que é analista, olha só, deixa eu trazer aqui ele é chefe de análise de ações da Hora, mas já está aqui com a gente. Phil, muito obrigada pela tua companhia sempre, tua parceria aqui junto com a BMC News. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aí. Tudo ótimo. Phil, vamos começar falando sobre os grandes bancos. Eu até vou trazer aqui o setor para a gente dar uma olhada, esses bancões que já começaram o dia caindo bastante. Hoje, o Sambi 11 aqui é o único que está ainda na contramão, depois de ter caído bastante também, na semana passada, quando teve resultado sendo divulgado, não agradou muito aí o mercado. E a gente tem essa semana aí vários resultados do setor para saírem no final das contas. Eu queria entender, né, da sua opinião. A gente tem essa grande queda aqui logo nessa segunda-feira, é a semana importante de divulgação dos resultados. E aí eu queria entender se você acredita que a gente pode esperar, né, o mesmo que a gente viu em Santander, nesses outros bancões aí pela frente. Bradesco, por exemplo, enfim, o mercado parece já estar precificando, tudo bem que tem todos os setores aqui em queda, mas você acredita que pode já ter uma precificação? Você acha que esse terceiro TRI foi um pouco mais difícil aí para os bancos? Eu acho que o resultado que a gente viu no Santander foi uma surpresa, né? A gente tradicionalmente tem surpresa aí ao longo dos resultados. Eu não vejo razão para isso acontecer com os outros bancos que a gente tem aí, não Bradesco e Itaú, que devem estar divulgando, e os últimos resultados dos dois bancos vieram bem bons, né, com uma rentabilidade bastante satisfatória, e a gente acredita que é o que a gente deve ver, né, no próximo trimestre aí, que a gente deve ter divulgação ao longo dos próximos pregões. Phil, claro que não dá para poder a gente deixar, quando fala de bancão, não dá para a gente deixar de falar agora de Banco do Brasil, né, diante desse cenário de mudança de governo. Foi um dos papéis que sempre quando via ali uma especulação em relação à vitória do presidente agora eleito Lula, sempre a gente já via Petrobras e Banco do Brasil ali seriam os mais impactados. A Petrobras, a gente sabe que tem uma questão ali de preço e tudo mais, isso acaba dando uma brecha para uma provável maior interferência. Em relação ao Banco do Brasil, você vê um potencial espaço para qualquer tipo de intervenção ali do governo? Você acha que realmente o papel vai ser, a empresa vai ser, o banco vai ser realmente muito impactado com essa mudança de governo? O que muda nesse cenário? É preocupante, na sua opinião? Com certeza, não tenho dúvida disso não. A gente, ao longo dos governos aí anteriores, né, a gente teve um número de Banco do Brasil bastante inferiores ao que a gente tem observado agora recentemente, né? Banco do Brasil rodando aí com um ROI de 8, 10, 12%, os privados, né? Itaú sempre com o topo aí da cadeia de ROI de 22, 24, lembrando que ROI é a principal medida aí de rentabilidade do banco, né? O quanto que ele consegue fazer de lucro em relação ao seu patrimônio líquido. Então essa é a medida que a gente usa mais importante aí para avaliar a rentabilidade de banco, né? E o que a gente vê, como eu tinha mencionado, né? Um Itaú historicamente na casa do 20, 22, 24%, Bradesco sempre rodando ali na faixa de 18, 16, 18%, e o Banco do Brasil, historicamente, com um patamar bem inferior. E ultimamente a gente tem visto, né, Banco do Brasil passar por um ciclo aí de melhoras, né, em especial acompanhar os grandes bancos aí no fechamento de agências, melhor eficiência e mais critérios aí no empréstimo, né. E o Banco do Brasil também, né, além desse fator, vem se beneficiando muito de uma atividade no setor agrícola muito forte, né? Então, sim, a gente acredita que é bastante possível que a governança do Banco do Brasil dê uma deteriorada e que esse ROI venha para baixo, assim, ao longo do próximo governo. Essa é a nossa perspectiva, sim. Não estamos recomendando. Na realidade, a gente nunca recomenda entrar em estatal, tá? É um tipo de posicionamento que a gente não acha que seja o ideal, assim, que a gente está sempre com uma cabeça um pouquinho mais longo prazo, né, e não achamos que seja um carrego muito interessante para longo prazo, não, mas nesse contexto aí a gente não recomenda, não. Bom,
Falando um pouquinho agora do setor de varejo, né? Renner, a varejista acabou de conquistar aí um selo, né, que foi criado no início dos anos 90 na Inglaterra, considerado um certificado importante no mundo, né, na avaliação de edificações sustentáveis. Como que isso agrega valor à companhia? O que muda esse tipo de certificação para uma varejista como a Renner, na tua opinião? Olha, essa questão de ESG, né, porque quando a gente fala ESG, geralmente a gente está falando de ambiental, né, que é o ponto que tem levado mais destaque aí nas discussões. Então, esse ponto do ambiental é um ponto que realmente tem gerado muitas discussões, mas é muito difícil de você vincular isso ao número, de fato, né, das empresas e uma possível melhora. O que a gente vê muito é melhora em condição de captação, tá? Então, tem o estado do Green Bonds, que são emitidos lá fora, que permitem as empresas fazerem emissões aí a custos talvez um pouco mais baixos do que elas conseguiriam fazer se não fosse essa vinculação aí a uma melhor governança do ponto de vista ambiental. Então, mas isso é pequeno em relação ao que o mercado observa, né? O mercado observa muito mais a questão da rentabilidade, da receita, do número. É claro que quando uma empresa tem uma participação, quando o core business da empresa, né, quando o negócio da empresa está associado à transição energética, renováveis, isso é bom, mas porque garante, né, porque assegura aí um futuro de crescimento e rentabilidade para essa unidade da empresa. Então, o que a gente vê, por exemplo, em VEG é um exemplo bom disso. Mas acredito que esse certificado da Renner não vai fazer muito preço, não, nem ter muito impacto nos números da companhia. Acho que, do ponto de vista de rentabilidade, de atratividade para o investidor, né, para adquirir a ação, seja uma notícia neutra. Uhum. Bom, falando agora, né, em relação à possibilidade da volta de alguns programas sociais, né, mudando aqui um pouco de setor. Até falei sobre essa questão, uma das maiores quedas hoje aqui que a gente tem é de MRV. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do estado de São Paulo, Fio, já prevê um crescimento, né, do setor em 2023. Você está otimista em relação a esse setor para o ano que vem? Porque se a gente parar para poder pensar em termos de orçamento, né, muito ainda precisa ser discutido para o subsídio de projetos, né, desse governo, que por enquanto precisa resolver primeiro a questão desse impasse aí dos R$600, ou seja, conseguir garantir no orçamento uma verba que venha a realmente beneficiar esse setor já de cara em 2023, eu não sei se eu estaria tão otimista desse jeito não, eu acho que tem muita coisa ainda pela frente, né? Falando de Minha Casa Minha Vida em geral, né, que é o CVA, né, Casa Verde e Amarela, que provavelmente vai ser rebatizado de novo para Minha Casa Minha Vida. A grande diferença dos dois programas é, como você tinha mencionado aí mesmo, o uso de recursos federais, em especial pro faixa 1, né, que é a faixa de preço de imóvel que tinha o maior subsídio, tipo 90% subsidiado. Então, é um ônus bastante grande aí no orçamento federal, e é por isso que essa mudança foi feita, né? Hoje o CVA, né, o Casa Verde e Amarela, usa muito mais os recursos do FGTS, né, do que propriamente subsídio vindo do orçamento do governo. E realmente o governo tem ventilado aí números e planejamentos em relação ao fiscal, né, que por mais que ainda sejam bastante preliminares, não tem animado o mercado não, assim, a gente está falando aí, foi veiculado o número de 200 bilhões de estouro de teto aí do próximo ano, né, da tal da PEC de transição. Então a reação disso tem sido bastante ruim, né, do ponto de vista do mercado, e realmente não acho que faça muito sentido eles já virem de cara, né, com esse programa consumindo essa quantidade de recurso. Então, vamos ver os próximos passos, né? A gente ainda está num momento em que ainda está se questionando muito como é que vai ser a linha econômica do governo, né? Não temos ainda nomes, não temos muito pouca informação para poder digerir aí, para poder fazer alguma previsão em relação ao que vai ser, né, a política fiscal. Boa, eu quero trazer uma ótima pergunta aqui do MPK, ele acaba de mandar aqui no chat, ele diz o seguinte, no pensamento dele, no seu pensamento, Fio, como fica o risco Brasil com esse governo de esquerda e também aumento de gastos? Olha, o risco Brasil, né, se você pensar assim, em relação, a métrica mais comum é o CDS, né, que é o seguro contra default, né, contra calote, que é negociado lá fora. E o CDS varia muito com o
a dinâmica fiscal, né, com o endividamento brasileiro. Então, o que a gente está vendo hoje é que o risco Brasil deve subir, né, deve continuar subindo, porque a gente está vendo um cenário fiscal que está se desenhando que é de uma deterioração bastante rápida. Então, isso com certeza vai impactar na perspectiva aí de sustentabilidade da dívida do país e, consequentemente, vai impactar no CDS, vai impactar no risco Brasil, né? Então, a nossa perspectiva é de deterioração, caso isso se confirme, né? Claro que, como a gente ainda não tem visibilidade nenhuma, o governo pode resolver ter um direcionamento aí de política mais ortodoxa, mas, por exemplo, como a gente viu no primeiro governo do Lula, né? Foi uma dinâmica mais ortodoxa aí de política econômica. Pode ser que isso se repita, né? Mas pelos números que têm sido veiculados aí, parece que não é essa a intenção do governo atual. Então, perspectiva de deterioração aí do risco Brasil. Uhum. Bom, mudando agora um pouquinho, falando sobre essa questão de combustíveis, né? O aumento do preço dos combustíveis já está sendo visto em algumas bombas dos postos de combustíveis de Curitiba. A alta observada está na casa aí do entorno de 10%. Sobre esse aumento, a Paraná Petro emitiu uma nota, inclusive, Fio, dizendo que, afirmando, né, que as paralisações que causaram os maiores problemas e problemas pontuais também na distribuição de combustíveis em alguns postos do estado. Ainda segundo a nota, o maior reflexo acontece no interior do Paraná. Bom, a Paraná Petro também reforçou que as distribuidoras estão repassando aos postos de combustíveis os aumentos, já que eles alegam que custos adicionais de importações, alta do biodiesel, né, e também no etanol, estão acontecendo. A gente sabe que também já existe uma defasagem do preço dos combustíveis da Petrobras para as distribuidoras, né, mas o próprio diretor da companhia disse que tudo estava dentro da normalidade das normas da empresa. E eu queria entender como que você avalia esse cenário, Fio. Você acha que a gente vai sofrer o risco de ter uma disparada no valor do combustível muito em breve? Lembrando que já passou o segundo turno das eleições, muita gente estava atrelando essa questão do preço do combustível às eleições. Você concorda com isso? Olha, tem a questão do repasse, né, que é uma questão importante que a gente vai observar aí ao longo dos próximos meses. Acredito que sim, acredito que a eleição é um fator que causa uma pressão a mais aí para o incumbente, né, no caso, o governo Bolsonaro, de fazer um esforço aí para manter o preço um pouco mais baixo. Mas a gente tem que lembrar também a questão do ICMS, né, que foi zerado e a sinalização do Lula até o momento tem sido de que esse patamar não vai continuar, né? Ele não deve continuar com esse patamar para o futuro. Então, isso aí com certeza vai impactar bastante o preço do combustível, né? Então, devemos sim ter uma perspectiva de preço na bomba mais caro do que o que a gente está vendo hoje, assim. Essa é a nossa, a menos que a gente tenha, claro, né, uma queda muito forte do preço do petróleo, mas a nossa cabeça do preço do petróleo hoje é de continuação aí, né? A gente viu uma alta bem expressiva ao longo dessas últimas semanas, né? Chegou a voltar aí quase no patamar de $100 o barril no Brent, né? Então, acreditamos que em termos de petróleo a gente deve ter um patamar de 80 com 90 ao longo do próximo ano, né, de 2023. Então, uma queda leve em relação ao que a gente tem hoje, mas nada muito expressivo. Afinal de contas, o pipeline de investimento aí, de entrada em operação de novos ativos é bem escasso, né? As majors não têm investido. Então, com esse patamar de petróleo e com um governo que está menos interessado em manter um preço da gasolina, do álcool, né, do diesel mais controlado, a gente acredita que devemos ver uma apreciação, sim, uma alta aí do preço do combustível, sim. Esse é o nosso caso base aqui. Perfeito. Fio, eu sei que falar de dólar é uma das coisas que, inclusive, né, é o risco, proporcionalmente, assim, o risco da gente passar longe aí de acerto é muito grande, mas não dá para a gente encerrar esse papo sem eu trazer essa questão do dólar, né? Primeiro que a gente tinha aí em cima, claro, das eleições, que veio precificando muita coisa nessa bolsa nos últimos tempos. A gente tinha a expectativa que se o Lula ganhasse, o dólar ia a 5,40 ou mais do que isso. Se fosse o Bolsonaro aí, o dólar poderia cair dos R$5. O fato é que da semana passada a gente saiu de 5,44, hoje voltamos aqui para o patamar acima, né, dos 5,10. Na queda da semana passada, na sua opinião, você acha que não existiu muita lua de mel, digamos assim, do investidor estrangeiro, né, em relação a ter passado aí essas eleições e começar a colocar capital aqui dentro? Não seria somente um momento ali muito mais especulativo? Porque hoje a gente já vê o dólar voltando aí, e aí a previsão também anterior era de dólar mais alto caso viesse o governo do PT.
Eu também achei bastante curioso esse ciclo aí de queda do dólar nos dias imediatamente posteriores à eleição. E é claro que você tem um fator aí de redução de risco, né? Então, tinha aquela questão da instabilidade pós-eleição que estava muito presente na cabeça dos investidores e agora já vem se amenizando, né? Então isso é uma componente importante. Agora, realmente, né, o dólar, assim como os juros e como o próprio risco Brasil aqui, que a gente falou agora há pouco tempo, são fatores que estão muito atrelados à fiscal, né, e a monetário, a juros, né? Então, o governo está com essa perspectiva aí de fiscal bem mais relaxado, né? Então, que a gente vai acompanhar nos próximos meses, mas um fiscal mais relaxado geralmente vem acompanhado, né, de juros mais altos ou de inflação, que são dois componentes aí que são bastante não desejáveis para a nossa economia aqui, e uma economia desregulada sempre traz consigo, né, um dólar mais alto. Então, esses primeiros sinais aí, esses primeiros indícios de governo realmente sugerem um dólar mais alto. É possível que a gente veja isso aí ao longo dos próximos meses, né, conforme as medidas econômicas sejam divulgadas e a gente já tenha mais visibilidade em relação ao que vai acontecer na economia brasileira. Perfeito, Phil. Quero muito agradecer a tua participação conosco nesse fechamento de mercado, pelo seu tempo de vir aqui trazer um pouco a sua visão. Muito obrigado, espero contar sempre com você aqui na nossa programação. Prazer é meu, obrigado. Boa tarde aí, muito bom trabalho para todo mundo. Obrigada, ótima tarde para você também, Phil. Vamos continuando por aqui, gente, deixa eu só trazer aqui umas últimas informações que vão chegando para mim agora. Em relação à Petrobras, a Petrobras contestou a ação judicial que corre na Justiça Federal do Rio de Janeiro, que questionava a distribuição de dividendos da companhia no terceiro tri, segundo fontes do Valor. A ação foi aberta pela Anapetro, que agora tem 15 dias úteis para apresentar uma réplica à contestação da estatal. Né, procurada aí pela Valor, a Petrobras ainda não quis comentar sobre o assunto, né, sobre essa contestação dessa ação judicial, né, que foi dada entrada pela Anapetro. A gente vai ficar acompanhando para trazer mais informações para vocês. O fato é que a gente tem acompanhado uma queda do papel. Olha só, Petrobras aqui nesse momento, PET3 caindo 3,82%, papel a R$ 30,50. No ano, PET3 acumula uma alta de 43,47%, tá? E isso Petri 3, tá, gente? Petri 4, agora o papel tá 27,20, tá? No ano, a alta acumulada é de 42,42%, mas tá aqui a R$ 27,20. Aí na contramão a gente tem Enat, por enquanto, ainda subindo mais de 1%. Em relação à Enat, a Raízen, inclusive, tem uma atualização aqui de recomendação. Itaú BBA tem uma recomendação de compra para a Raízen com preço-alvo a R$ 7,00. O banco considera que esse acordo da empresa com a Shell, que foi anunciado hoje, a gente trouxe detalhes sobre isso aqui mais cedo na nossa programação, é considerado aí bastante positivo, traz visibilidade aos volumes, preços e margens do E2G, que é o etanol de segunda geração, no caso aqui da Raízen, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente vai falar mais sobre criptomoeda por aqui, não sai daí, tem muita coisa ainda, tem entrevista, tem mercado. Lembrando, hein, o Bovespa fechando hoje às 17h55, então a gente vai longe aqui juntos. Até já, gente. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq
e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta. Chegou a hora da gente falar sobre criptomoedas com Gabriel Monteiro. Crypto News está no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro diário sobre criptoativos e ativos digitais. E hoje um mercado bem movimentado. A gente começou o dia com alguns criptoativos aqui em um patamar negativo nessa véspera de eleições norte-americanas de meio de mandato. Serão decididos ali os representantes do povo nas casas legislativas lá nos Estados Unidos. Enquanto a gente vê essa movimentação por lá, o mercado aqui está operando de forma positiva, exceto por alguns ativos aqui que ainda estão em patamar negativo. Mas vamos para o que interessa aqui, vamos para o nosso monitor de mercado do Vector, da Nelogica, porque o principal destaque positivo do dia fica com SushiSwap, com 11,64% de alta nesta tarde. Sushi vem ganhando bastante força recentemente, lembrando, é um ativo que não tem tanta relevância no setor de DeFi, mas está sempre ali nas principais cotações, disputando algumas posições de mercado, está longe de ser um dos maiores ativos de DeFi, um dos mais relevantes, um dos que propõe novas soluções, mas o SushiSwap sempre nos olhos ali dos investidores, enche com bastante movimentação positiva para esse ativo, hoje 11,64% de alta. Link também, Chainlink ganhando 9,82% de valor nesta tarde. Chainlink, um dos principais oráculos aí do mercado, um dos principais protocolos de infraestrutura para esse nosso mercado de criptoativos, que fornece informações para os protocolos atuarem. Chainlink aqui, 9,82% de ganho de valor nesta tarde. Crow também 7,02%, Ethereum Classic um pouco abaixo, com 3,06%, Wi-Fi 2,77%, mas um pouquinho acima nós temos outro protocolo ligado a finanças descentralizadas, que é Curve. Curve ganhando 6,57% de valor nesta tarde, junto com a Aave, 3,83%, formando aqui uma boa métrica de parâmetro aqui para a gente analisar os segmentos de criptoativos DeFi se destacando aqui nos principais altas desse dia. A Aave, Curve, Link, dá para a gente relacionar com DeFi também, e SushiSwap 10,91%, maior destaque positivo. A Aave é um dos principais protocolos de lending, que são empréstimos com criptoativos, ganhando 3,83% de valor nesta tarde. Como eu vinha mencionando aqui, as altas um pouco menores, mas ainda relevantes, tem Ethereum Classic, Wi-Fi, ADA Cardano, 2,74% de alta para ADA Cardano, WTC 2,32%, Ethereum ganhando 1,93% de valor nesta tarde, se distanciando novamente do Bitcoin. A gente comenta sobre essa relação do Ethereum com o Bitcoin, essas variações em relação à maior moeda disponível na criptoeconomia, e a gente vem enxergando um bom ganho de força aqui para Ethereum recentemente. 2,05% de variação positiva, junto aqui com Uniswap, um dos principais protocolos
de DEX, de exchanges descentralizadas, de corretoras descentralizadas de ativos digitais. Uniswap ganhando 2,06% de valor nesta tarde. Dogecoin, como a gente bem menciona, uma meme coin bem disseminada aí na comunidade de criptoativos, sempre está muito relacionada com o que acontece com o Elon Musk. Ganhou bastante força esse criptoativo aqui depois da efetivação da compra do Twitter por Elon Musk. Recentemente não teve tanta variação positiva, a Dogecoin agora com 1,96%, depois daquele bafafá todo que a gente viu com a compra, com a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Elon Musk que inclusive chegou a postar uma fotinho ali de um cachorro, de um Shiba Inu, que é o cachorro, que é a raça de cães que exemplifica, que estampa a Dogecoin, com uma camiseta do Twitter. O mercado ficou empolvoroso, a comunidade ficou oriçada aqui e começaram a comprar Dogecoin. Teve uma boa oscilação positiva após isso. Alpha, 1,38%. Mana, Decentraland, 1,36% de alta nessa tarde. Litecoin, 1,13%. Litecoin, inclusive, que é um dos ativos que mais está acumulando altas neste mês. Daqui a pouco a gente abre o nosso mapa mensal de variação dos criptoativos, mas Litecoin está lá no topo, uma das criptomoedas que nasceram posteriores ali ao Bitcoin, não ganharam tanta relevância no mercado como a comunidade esperaria, mas neste mês está se destacando positivamente. XRP 0,85% de alta e PURP 0,36%. Pode perceber que eu não mencionei o Bitcoin nesse nosso mapa de variação dos criptoativos, porque ele está literalmente nessa única faixa vermelha. Bitcoin é o único ativo que oscila negativamente. Não dá para falar que é negativamente, porque a oscilação é bem baixa, mas está oscilando 0,28% para baixo agora, cotado a 20.859 dólares, ainda nessa faixa de lateralização de mercado, que a gente tanto menciona, não conseguiu aí romper depois de um fim de semana bem agitado, um fim de semana positivo para o ativo. Fechamos aqui em 21.394, chegamos aí a oscilar durante o fim de semana, mas agora caímos um pouco a 20.864, um patamar de lateralização, um patamar de segurança, um patamar bem estável para esse criptoativo no mercado. Em comparação com outras moedas, outros mercados, está se desempenhando de forma até positiva para os investidores que não estão ganhando nem perdendo muito valor nesses últimos dias, inclusive nesses últimos meses, porque a gente já mantém esse patamar próximo dos 20 mil dólares há mais de 5 meses. Mas para comentar tudo isso conosco, vamos conversar agora com o Lucas Nakata, trader da NAK Invest e coordenador do Bankless Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, pelo tempinho dedicado aqui a conversar com a BMC News e com o Crypto News. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Gabriel, como é que você tá? É um prazer estar voltando para cá, para a BMC, e vamos comentar o mercado aí, né? Tá dando uma alta boa em relação às altcoins, tá bem mais animado do que o Bitcoin em si, né? Então vamos dar uma comentada assim. Perfeito. O que eu gostaria até de entender nessa tarde, já que você comentou essa disparidade das altcoins com o Bitcoin especificamente, Bitcoin é o único ativo que está ali basicamente no 0 a 0, o restante do mercado ganhando um pouco de valor nesta tarde, alguns ativos ganhando bastante aqui valor durante esse dia. Como que você analisa essa disparidade? O Bitcoin não está conseguindo sair dessa casa dos 20 mil dólares, ainda está muito instável, enquanto outros ativos estão ganhando valor recentemente, depois dessa leve descorrelação com as bolsas norte-americanas lá nos Estados Unidos. Como que você avalia essa situação? Por que o Bitcoin está tão estável? O pessoal está receoso em comprar o ativo, não tem tanta força compradora para Bitcoin neste momento, há muito receio perante o que pode acontecer no ano que vem. Como que está a sua avaliação sobre isso? Eu acho que a gente está numa região chata, né? Primeiro, se a gente for comentar mesmo a região está bem chata. É uma região aí que a gente fica batendo entre 18 e 19 mil dólares para o topo dela, né? A gente não chegou nem a quebrar os 22.500, 21.500, que está com dificuldade. Então, assim, eu acho que a principal movimentação que está tendo em relação às altcoins hoje é por conta também puxado pelo fator da dominância que está caindo, né? Então, quando a gente tem a queda no quesito de dominância, a gente está tendo um fluxo de volume que sai, né, da rede do Bitcoin para a rede das altcoins, e isso é o que a gente está vendo no dia de hoje, né, o que pode estar provavelmente impulsionando esse mercado. E também tem outros quesitos que eu acho também que é um pouco do medo da guerra, por assim dizer, entre FTX e Binance, que hoje deu o que falar também, né? Maravilha, a gente tem muito essa questão
De regulações, o que está acontecendo, como o mercado está se movimentando, esses players institucionais ditando bastante regra aqui no nosso mercado de criptoativos. A gente tem os projetos que são descentralizados, que são formados por comunidades, mas também há muito projeto institucional entrando aqui no nosso mercado de criptoativos. Muitas grandes companhias, muitos conglomerados, muitos players institucionais muito fortes entrando aqui no nosso mercado de criptoativos, inclusive players que têm capital aberto em outras bolsas por aí, por mundo afora. Como que você analisa essa entrada de dinheiro institucional neste nosso mercado? A gente pode ver uma grande mudança, essa questão da guerra, da insegurança internacional, da Covid, ela é um patamar aqui que foi quebrado, um paradigma que foi quebrado para o mercado de criptoativos. A gente pode ver uma grande mudança nessa recuperação do mercado de criptoativos. Como que você avalia? Teve alguma grande mudança em relação aos players institucionais nesse último ano que nós passamos? Com certeza, né? A gente está vendo, na realidade, os institucionais olhando o mundo de criptomoeda com uma outra perspectiva, né, um outro olhar. A gente tinha no começo lá diversos institucionais, bancos e empresas que tinham muito medo de entrar no espaço, e hoje já não é assim, né? A gente vê que tem um certo interesse em abrir posição no mercado, né? Eu digo principalmente aí nos principais, que seriam o Ethereum e o Bitcoin em si, né? Agora, Covid, guerra, são coisas que na realidade a gente não consegue prever e nem precificar isso de acordo com a evolução da tecnologia, mas eu acho que sim, no último tempo aí os institucionais entraram e estão com muito mais confiança aí dentro do mercado, e eu acho que nos próximos tempos aí a gente pode ver um maior número de institucionais também entrando no espaço. É até interessante falar sobre a movimentação que a gente está, né, esse patamar aí chato dos 20, 18 mil dólares, que a gente vê muita gente acumulando, né, a gente vê muita gente nova entrando no mercado, aumento de carteira em relação ao número de bitcoins, então carteiras com até 1 bitcoin, carteiras com até 10 bitcoins aumentando, e que possivelmente também podem ser institucionais. A gente bateu um recorde agora, faz um mês e meio aí, de declarações de CNPJ que tem cripto, né? Então eu acho que isso é um sinal extremamente positivo para o ecossistema. Perfeito. Agora falando de ecossistema, a gente sabe que existem grandes players aqui que ditam normalmente o ritmo dos mercados. A gente tem as grandes corretoras de criptoativos, a gente tem os grandes investidores de criptoativos. Como você bem mencionava, essa guerrilha, essa guerra aí entre FTX e Binance, como que isso está afetando o mercado de uma forma como um todo? A gente tem ali o token da FTX, claro, sofrendo bastante depois da indicação de venda da Binance. A gente tem uma guerra travada ali entre os executivos. Como que isso contamina o restante dos investidores e o restante dos criptoativos disponíveis hoje para investimento? Eu acho que, querendo ou não, isso causa um pânico geral, né? Quando a gente tem algum tipo de corretora ou um big player aí no mercado com problemas, estão se falando até insolvência da FTX, né? A gente está vendo a FTX tomando passos grandes no mercado, então comprando aí Voyager, entre outras empresas aí, em que elas vão ter que, na realidade, tomar o risco para a corretora. Inclusive vão ter que ressarcir uma boa parte dos clientes das empresas aí que eles estão comprando, né? A gente está vendo também a FTX tendo uma vasta propaganda aí. A gente está vendo o token da FTX em todos os lugares, Crypto.com também. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tomar cuidado com a posição que a gente está hoje, né? Eu particularmente, eu fico sempre com o pé atrás quando eu vejo corretoras fazendo muito marketing. Eu tenho essa trava automática, né? Então, quando eu vejo isso já para mim é um sinal, é uma red flag para mim que solta. No caso da FTX em específico, né, a gente tem a Alameda Research que eles têm, que em parte é financiada pelo token FTT da FTX. E agora o CZ, né, soltando um Twitter aqui, falando que soltaram, né, na rede aí quase 17% da oferta circulante. Então é muita coisa. Os investidores no geral aí, os participantes do mercado vão ficar com medo, e é normal que na realidade a gente tenha essa migração, né,
de tokens ali. Então o pessoal começa a sair aí de FTX, começa a sair de institucionais, empresas que estão relacionadas à corretora e começam a procurar um quesito mais seguro aí para a carteira deles, né? Perfeito, um ponto mais de institucional, inclusive algumas empresas que estão sendo vendidas para quem dá mais, porque a lei está mandando, na verdade, então não é aquela aquisição saudável que a gente vê normalmente, não, eles negociaram, entraram em um acordo, identificaram as sinergias entre as companhias, parece que quem levar, levou, e tem gente tomando esse risco para si, e isso cabe aos investidores decidirem se faz sentido ou não para as estratégias de investimento. É bom você que está em casa ligado aqui no Crypto News, ficar ligado também nessas notícias e identificar essas movimentações nas companhias que emitem os tokens normalmente. Porque a gente sabe que nem tudo que afeta a companhia afeta o token, e nem tudo que afeta o token afeta a companhia, mas às vezes tem uma ligação bem próxima do que acontece entre esses dois agentes. Então é bom para o investidor que está em casa se ligar, entender como funciona o token, entender como funciona esse investimento. Outra coisa que eu gostaria de tratar contigo, que é uma coisa que a gente está tratando aqui na BMC News com bastante intensidade desde o começo do dia, que é, claro, as eleições, que são as eleições norte-americanas de meio de mandato. A gente sabe que a economia norte-americana está afetando bastante aqui o mercado de criptoativos. Quando a gente tem algum dado divulgado, aqui sobe ou desce, isso está se diferenciando um pouco agora no final do ano, mas ainda afeta de certa forma. Como que as eleições lá nos Estados Unidos podem ou não afetar aqui o mercado de criptoativos? A gente pode ver alguma grande movimentação amanhã? É esperada volatilidade para o mercado de amanhã com as eleições lá nos Estados Unidos? Olha, é meio complicado também falar, né? Porque hoje a gente tem um mercado muito correlacionado com a Bolsa, né? Então, na realidade, se a gente tem aí uma queda... vamos supor que a gente tenha um medo degenerado que derrube o mercado, né? Obviamente a gente vai ter esse reflexo também no mercado de criptomoedas, porque o cara vai precisar executar as criptos dele para pagar as contas dele, né? E basicamente rebalancear ali a perda que ele está tendo na bolsa. Então a correlação hoje ela é muito importante. Então eu acho que efetivamente se a gente tiver umas eleições conturbadas, obviamente propostas em que sejam contra o ecossistema cripto, isso deva talvez mexer um pouquinho no preço. Eu não acho que seja um negócio extremamente relevante para o ecossistema, porque afinal de contas, se a gente for tratar especificamente do Bitcoin, é descentralizado, o governo não vai conseguir colocar em tese uma grande pressão em cima do ecossistema, pode fazer durante a ponte, né, que interliga o mundo cripto para o mundo real, mas o mercado em si ele não vai ser tão afetado, né? Mas eu acho que o medo, as emoções em si do que as eleições podem criar, com certeza vai afetar sim a movimentação de preço. Perfeito, ninguém esperava que uma guerra ou uma recessão global afetasse aqui a criptoeconomia. A gente ditava aí o mercado como muito descorrelacionado, um mercado totalmente alternativo, as coisas se uniram. Então, como é um mercado muito incipiente, a gente ainda não conhece as dinâmicas que atuam sobre ele, então é sempre bom ficar de olho com o pé atrás e lembrando, ser muito cauteloso na hora de investir em criptoativos. Essa é a dica que a gente sempre deixa aqui para todo mundo que está nos assistindo. Nossa missão aqui, nossa da BMC, do pessoal que nos acompanha hoje, o Lucas aqui, é claro, falar contigo, dar todas as informações para fundamentar a sua tese de investimento e aí você decide se faz sentido ou não entrar nesses ativos. Outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar, a gente acompanhou alguns ativos, muita gente que fala que o bear market ele é bom porque tá tudo uma calmaria, você tem mais calma para conseguir olhar para um detalhe, para um ativo ou outro, para um segmento ou outro, tentar identificar uma boa oportunidade. A gente fala muito sobre as necessidades de melhorar a infraestrutura da criptoeconomia. A gente sabe que ainda há muitos defeitos, muitas coisas que ainda travam muito valor desses projetos e alguns projetos eles se destacam dentre esses que fornecem infraestrutura para a criptoeconomia. Hoje um dos principais destaques do dia é Chainlink, Token Link ali se destacando bem positivamente. Você acredita que há bom espaço para Link percorrer nessa retomada da criptoeconomia ou ainda há muitos defeitos, há muitos desafios a serem
transpassados antes que o token consiga ali ter ampla dimensão, ter ampla atuação no mercado hoje de criptoativos? Há algum concorrente que possa tomar esse lugar? Alguém que está vindo atrás, que está melhorando algumas dores que Chainlink não atendia? Como que você está avaliando toda essa posição para ativos de infraestrutura, especialmente para Chainlink? Perfeito. Eu acho que assim, olha, dentro de vários projetos que a gente tem aí na rede, né, a Link hoje fornece... Eu gosto muito da Link, eu acho que eles possuem uma ideia bem legal por trás, infraestrutura por trás, vem se provando um bom projeto perante tempo, né? E eu acho que de todos os projetos assim, de altcoin que a gente tem, no geral mesmo, Link é um projeto que eu gosto, e que eu particularmente estou nele já faz um tempo, né? Eu tenho grande parte da minha carteira em Bitcoin, e Link, assim, se for para contar, ele é, assim, uma pequena parte da minha carteira, né? Eu acho que ela tem um grande projeto por trás, ela tem uma grande equipe por trás, e ela vem segurando muito bem o preço, né? Hoje a gente se encontra num patamar, eu acho que a gente estava, né? Até colocar aqui na tela, ela está extremamente barato em relação com toda a corrida que Link teve. Mostra também o próprio quesito de acumulação que a gente está aqui desde maio, né, desse ano, e ele vem acumulando muito bem. A gente não tem, na realidade, movimentações muito exacerbadas e tem, sim, um projeto, na minha opinião, sólido por trás, né? Eu acho que tem que se provar ainda em quesito tempo, mas eu gosto bastante de Link. Maravilha, eu gostaria até de trazer um dos gráficos aqui para a gente ilustrar a nossa conversa. Queria que o pessoal da produção colocasse aqui na tela, que é exatamente o Ethereum em relação ao dólar, mais especificamente eu gostaria de comentar a relação da Ethereum com o Bitcoin. A gente viu um pouco de distanciamento de Ethereum ganhando um pouco mais de força nessas últimas semanas em relação ao maior ativo do mercado, que é, claro, o Bitcoin. Por que você identificou? Por que você identifica, claro, essa disparidade? É o que está acontecendo com o restante do mercado? Tem um pouco mais de receio de entrar nesse criptoativo? O pessoal está buscando altcoins. Eu nem sei se a gente pode chamar mais Ethereum de uma altcoin, é o segundo maior criptoativo disponível no mercado. Como que você está enxergando? Teve um desconforto depois daquela forte desvalorização após o merge. Qual a sua avaliação para esse pequeno descolamento de Ethereum do Bitcoin? O Ethereum realmente, assim, ele tá um pouco mais bullish, né? Ele tá um pouco mais altista aí em relação a movimentos gráficos do que o Bitcoin em si. Eu tô até escrevendo um relatório esse mês aí sobre o Ethereum pós-merge na Bankless para a gente analisar aí como é que tá a estrutura dele on-chain, então como é que tá a rede em si. Olha, na minha opinião, eu acho que eu não sou um grande fã da atualização do pós-merge aí, da camada de consenso do Ethereum. Existem inúmeras ressalvas aí que abriram portas aí, eu acho que problemáticas, em que o Vitalik pode ter eventualmente problemas em corrigir elas, né? A gente está tendo blocos que são censurados agora no Ethereum, que antes a gente não tinha. Por mais que isso não seja refletido no preço, né? A gente está tendo problemas de censura nos blocos, são inúmeros relays ou retransmissores de nós, de validadores ali da rede, que estão operando através das normas da UFAC, então excluindo todas as transações que passaram por endereços da Tornado Cash, né? A gente teve aquele problema da Tornado Cash, inclusive, que foi até da última vez, né, que eu vim aqui comentar. E a gente não está refletindo isso no preço. Então, assim, é meio complicado, inclusive, até falar o porquê que existe uma maior possibilidade altista no Ethereum, mas, sim, o gráfico está bem mais bullish do que o gráfico do Bitcoin. Perfeito, para todo mundo que gosta de saber um pouco mais sobre esses assuntos. Eu sei que você sempre está ativo ali nas redes sociais, como o pessoal te acha, como que tem acesso aí às suas ideias, às suas análises, às suas visões de mercado. Eu sei que eu acompanho bastante ali, essa crítica Ethereum eu já vi algumas vezes, inclusive. Bom, o pessoal aí que quer me acompanhar nas redes, eu tô no YouTube e no Instagram como NAK Invest, só procurar lá Lucas Nakata, NAK Invest. Lá eu passo bastante aí
um pouco da minha visão de mercado. Os 5 anos aí que eu tô nesse mercado de criptomoeda, nessa loucura que é estar nesse mercado de criptomoedas. E é isso, galera. Qualquer coisa é só chamar lá, fiquem à vontade, sempre à disposição. Mercado de criptomoedas quase tanta loucura quanto o de TVs de mercado financeiro. Porque olha, eu vou te contar que as coisas aqui são bem loucas também. Os dias são bem corridos. Eu tava vendo o Cabral. Lucas na cara. Não, o Cabral tomou um tombo aqui essa tarde, Jesus. Acabou com a nossa programação, a gente dando notícia, tudo sério, mercado, e aí o Cabral toma um tombo ao vivo aqui na BMC News. O pessoal é muito bom aí. Muito obrigado, viu, Gabriel, pelo convite. Maravilha. Lucas Nakata, trader no NAC Invest e coordenador na Bankless Brasil. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela participação. Agora a gente vai para um rápido giro de notícias sobre o mercado de criptoativos. Com a próxima grande atualização, alguns dos atuais participantes da blockchain Ethereum poderão ter custos reduzidos, mas as taxas permanecerão as mesmas para outros usuários da rede, considerada a mais importante comercialmente na atualidade. A expectativa é que a atualização de software chamada Shanghai, prevista para o próximo ano, dê aos usuários que colocam suas moedas para staking a capacidade de liberar seus tokens das carteiras digitais utilizadas no trabalho de autenticar as transações na rede do Ethereum. Mas uma série de outras pequenas mudanças estão a caminho. Uma delas, chamada Warm Coinbase, que não tem nada a ver com a exchange de criptomoedas Coinbase Global, reduzirá drasticamente algumas taxas pagas pelos principais participantes do ecossistema chamados construtores, que já dominam muito as transações do Ethereum. Desde setembro, quando o novo sistema usando construtores entrou em vigor sob uma atualização conhecida como o Merge, 88% dos validadores optaram por trabalhar com os construtores para obter taxas extras de traders que tentam realizar uma variedade de estratégias lucrativas. Os construtores são pagos para empacotar transações em um determinado pedido, o que pode permitir que um trader, por exemplo, compre uma moeda antes de outra pessoa e a revenda por um preço mais alto. Uma das justificativas para a mudança da Warm Coinbase é que ela deve ajudar a melhorar o business dos construtores. Então a gente vê, claro, essas mudanças estruturais acontecendo na rede da Ethereum. Começaram com o Merge, mas tem uma série de novas atualizações que virão a seguir para deixar o protocolo ali no que é considerado ideal pela equipe de desenvolvimento. O executivo-chefe da maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, disse no Twitter que decidiu vender todos os tokens FTT da rival FTX que ele ainda tinha. A gente comentou com o Lucas, inclusive, há pouco, essa guerra entre FTX e a Binance. Então, a gente estava falando um pouco sobre isso, como que isso mexe com o mercado. Se você perdeu essa parte, volta um pouco aí na nossa programação e pega essa fala do Lucas, que foi bem interessante. FTT é uma moeda nativa da FTX, a exchange de criptomoedas concorrente, na qual a Binance detinha uma participação minoritária. Quando a Binance saiu desse investimento no ano passado, recebeu 2 bilhões e 100 milhões de dólares em moedas Binance, USD e FTT, o montante restante que agora decidiu liquidar, citando apenas revelações recentes que vieram à tona. Foram essas as aspas da gerência da Binance. A Binance tem cerca de 23 milhões de tokens da FTX no valor de cerca de 529 milhões de dólares a preços atuais, de acordo com uma pessoa próxima à exchange que pediu para não ser identificada, pois a informação não é pública. A moeda caiu mais de 7% para menos de 23 dólares nas últimas 24 horas. E ainda falando sobre a FTX, a exchange de criptomoedas sofreu um aumento nos saques depois que a concorrente Binance Holdings Ltd anunciou planos de vender toda a sua participação no token FTT nativo da FTX. As reservas de stablecoins na FTX caíram para 114 milhões de dólares na segunda-feira, ante 394 milhões 3 dias antes, segundo dados da CryptoQuant. As retiradas por hora de Ether, a segunda maior criptomoeda, também aumentaram acentuadamente na exchange. Em um tweet na segunda-feira, a FTX afirmou que estava
percorrendo as transações de retiradas de Bitcoin, fazendo algumas mudanças para ajudar a acelerar o movimento. A gente comentou, inclusive, essas retiradas que, além do token da FTT, também estão sendo permanecidas ali, essas retiradas para os tokens de Ether que estão em custódia lá na exchange. Esse foi o Crypto News de hoje, claro, um oferecimento da Bybit, uma das maiores exchanges e criptomoedas do mundo. Para você que quer investir em criptoativos e ainda não sabe como começar de forma segura, é só pegar o celular, escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo para você ter acesso ao site da Bybit, poder abrir a sua conta e também começar a investir. Lembrando, de forma segura, a Bybit é patrocinadora aqui do Crypto News, também do CryptoCast e da Hora do Trader, que vai ao ar todos os dias aqui na BMC News. É um programa focado em trading, apresentado pelo Rafael Mazzelli. Então, para você que é investidor de curto prazo, curto médio prazo, gosta de um trade, gosta de um swing trade, de um day trade em criptoativos, acompanhem esse programa que é super legal todos os dias aqui na programação da BMC News. Eu vou ficando por aqui, mas depois do intervalo temos mais Débora Oliveira com o fechamento do mercado. Lembrando, a Bolsa passa hoje a operar até às 6 horas da tarde, então seguimos com um programa um pouco mais longo aqui no Top News. Até lá, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta para mais um giro aqui, primeiro do mercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, são 5 horas e 19 minutos. Daqui a pouquinho, né, a gente tem o Ibovespa fechando, o Ibovespa que veio expandindo perdas agora nesse final da tarde. A gente tem uma queda agora de 2,34%, o Ibovespa aqui nos 115.390 pontos. Em relação ao dólar futuro, alta agora de 2,07%, moeda americana voltando para o patamar dos 5,18%. E Dux liderando perdas, expandindo aqui essas perdas, né? Nesse finalzinho de tarde, a queda agora de 9,66%. Cogna caiu 8,10%, né, por enquanto. Em relação a Idux, a gente tem um papel nesse momento a R$ 14,77 e no ano, Idux está acumulando uma queda de 27,62%. Em relação aqui à Cogna,
A gente tem nesse momento o papel a R$ 2,96. No ano, o Cogna ainda acumula uma alta de 20,33%. Na ponta positiva, a gente tem aqui, né, poucas altas, o Sambi 11, né, Santander está subindo 2,99%, o papel acumula uma alta aqui de 8,89%, né, Santander, que depois de ter caído bastante, inclusive, na semana passada, com o resultado aí sendo divulgado, né, então a gente teve um grande impacto no papel, a gente conversou sobre isso com vários analistas aqui, principalmente para poder trazer a expectativa, né, dos próximos resultados dos bancões que saem essa semana. Hoje Santander, né, vem aumentando um pouco aqui, expandindo um pouco aqui os ganhos depois de ter sido bastante impactado na semana passada. Para conversar mais sobre o fechamento do mercado, sobre como que a gente vai caminhando aqui com esse cenário que não deve mudar muito até o finalzinho do dia, a gente tem o Fernando Siqueira, que é analista da Guide Investimentos, e está aqui para poder bater um papo com a gente. Fernando, vamos lá falar um pouquinho sobre esse fechamento de mercado? Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Oi, boa tarde, pessoal. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, pode mandar pergunta aí. Acho que dá uma reação, acho que o resumo... Pode falar. Queda generalizada, né? Queda generalizada. Aliás, eu quero até começar trazendo, até comentei um pouco disso por aqui nos bastidores, né? Eu falei, será que acabou aquela lua de mel que os investidores viam na semana passada, né? E aí vem à tona todas essas incertezas que, na verdade, já existiam, né? Mas parece que agora que realmente começa a pesar e apertar o calo aí do sapato do novo presidente eleito, principalmente quando a gente olha essas quedas aqui, Dux, Amer 3, que são das varejistas, grandes varejistas, Cogna, ou seja, aquilo que seria ali a carteira Lula, né? É essa mesma leitura que você faz, Fernando? Assim, o que aconteceu nesses últimos dias foi que assim, o mercado estava esperando alguma coisa ali com uma nomeação mais positiva, o Meirelles, tinha aquela expectativa de que o Meirelles pudesse fazer parte do governo. Além dele, vários outros nomes surgiram no radar, inclusive, por exemplo, Felipe Salto, que é uma pessoa especialista em setor público, também Bernardo Pita, um especialista em reforma tributária. Enfim, tinha uma expectativa de que vários bons nomes fossem juntar ao governo Lula. E o que a gente vê, por enquanto, é que talvez isso não aconteça, né? A minha preocupação maior, vendo assim, a nomeação do Haddad, assim, quem que o Haddad poderia trazer para a equipe dele, né? Parece que essa foi a notícia negativa do dia, vamos dizer assim, né? A insistência, parece, de nomes do PT de ter uma pessoa mais política no Ministério da Fazenda, e a minha dúvida, eu acho que talvez a dúvida de boa parte das pessoas aí quem vai acompanhar, né, o Haddad. Imagina que fosse ele o ministro da Fazenda, né? Você precisaria ter, então, repetindo o primeiro mandato do Lula, ter um corpo técnico ali, um secretariado muito forte. Meu medo é só que talvez o Haddad não tenha condições, ou não tenha como trazer esse secretariado forte para junto dele. Então você poderia entrar aí numa incerteza muito grande qual de fato vai ser a política econômica desse governo, qual é a proposta para a questão do teto dos gastos, entre outros assuntos. Eu acho que esse é o receio do mercado hoje. Agora, Fernanda, se a gente olhar aqui, até for dividir por setores, né, como eu falei, essa coisa do kit Lula, as construtoras também aparecem aqui, destaque inclusive para a MRV caindo quase 6% aqui nesse finalzinho do dia. Eu até levantei esse questionamento aqui mais cedo, porque assim, acaba que o investidor precifica bastante, ele vem com um certo otimismo, a gente viu o setor subindo bastante na semana passada, junto com outras ações aí que poderiam se beneficiar, né, com esse governo eleito. Mas se a gente parar para poder analisar friamente, né, espaço no orçamento existe para se beneficiar programas que vão realmente chegar a favorecer essas companhias? Porque não tem nem dinheiro para poder pagar, ele precisa garantir pelo menos os R$600. E ainda, né, tem uma série de outras promessas aí de governo. Ou seja, será que não seria... Está muito em cima da especulação, porque assim, se a gente para poder olhar mesmo, cadê o dinheiro para tudo isso? Ou seja, pelo menos até 2023, eu não sei se seria tão palpável dessa forma. E a gente já tem até algumas organizações ali do setor de construção muito otimistas com o crescimento em 2023. Você consegue ficar otimista dessa forma também? Não, olha, o setor de construção a gente vê dois problemas aqui. Primeiro, a taxa de juros está muito alta, né, em primeiro lugar. O segundo problema é que tem um excesso de oferta na nossa visão. É o que aconteceu se você for olhar os últimos anos, principalmente começando em 2019, quando os juros começaram a cair.
teve a quantidade de oferta de imóveis, ou seja, a quantidade de construção de novos imóveis no Brasil, ela só vem aumentando, né? Os números hoje são bem maiores, por exemplo, do que naquele boom que a gente teve entre 2010, 2011 até 2012, pelo menos. Então você tem um problema aí de uma demanda que talvez a condição de pagamento, a condição o affordability, né, como se diz em inglês, não está muito bom, dado que o emprego não recuperou tanto, a renda não recuperou tanto assim e os juros continuam muito altos. E a oferta também está muito alta de imóveis, então você vai ter uma pressão aí na rentabilidade das construtoras na nossa visão. Indo para o setor de mais baixa renda, esse que é mais beneficiado pelos programas do governo, a gente vê espaço sim, até porque esse programa está sendo mantido. Tá? Então, no fundo, a gente já teve no passado ali, principalmente depois da crise de 2008, a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Recentemente, que o Bolsonaro mudou o nome para Casa Verde e Amarelo, e é bem provável que se o Lula, com o Lula eleito, esse programa volte a ter o nome de Minha Casa Minha Vida. Mas algum espaço no orçamento, talvez não muito mais do que hoje, mas algum espaço no orçamento vão achar para manter esse programa. Então, a nossa visão aqui para as construtoras de média e alta renda ainda é um pouco negativo, mas para essas mais focadas em baixa renda, a gente acha que ainda existe espaço, sim, para alguma apreciação. Inclusive, a gente tem, por exemplo, direcional nos nossos portfólios. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o motivo, né, que fez essa Vale disparar mais de 8%, pelo menos na última sexta-feira. Hoje tiveram alguns dias ali de alta, tentando surfar um pouco, acho que na alta da commodity, mas no final das contas, agora o final do dia não está sustentando muito. É claro, né, não tem como não ter um reflexo desse avanço do minério de ferro, negociado lá na China, a ação se tornando um pouco mais atrativa, depois essa questão dessas mudanças aí da política de Covid-0 lá na China, que também é uma outra grande incógnita, né, que ninguém consegue certificar que realmente isso vai acontecer. Mas isso já veio refletindo positivamente desde a semana passada. Mas você considera que, diante do cenário, do que a gente tem, de tanto ruído em cima da Petrobras, está existindo ali uma mudança, né, de setores, mesmo com toda essa incerteza também em relação à demanda lá na China, porque realmente a Petrobras acaba sendo a maior impactada nessa história toda de eleições, né? E aí a gente percebeu uma movimentação de bastante saída e posições sendo desfeitas de investidores estrangeiros hoje durante o dia da Petrobras, e a Vale durante boa parte do dia conseguindo se manter positiva. Como que você vê, assim, é realmente o impacto desse ruído da Petrobras e o pessoal dando uma mudada aí nas carteiras? Olha, assim, de fato, não dá para dizer assim, as pessoas estão vendendo uma para comprar outra, né? Aqui na Guard a gente recomendou isso lá antes das eleições, né? A gente tirou Petrobras de alguns portfólios e falava que uma possibilidade ali era a Vale, né? Mas isso foi no começo do mês passado, antes das eleições, até sofreu um pouco com essa troca, dado que quando saiu o resultado do primeiro turno das eleições, a Petrobras subiu bem. Mas hoje, se você olhar desde que a gente fez essa recomendação lá, antes do primeiro turno, acho que o resultado já é positivo. O que a gente vê, assim, olhando os dois, é que são histórias diferentes, mas assim, não dá para descartar que as pessoas vão saindo de um nome e indo para o outro. Por que a gente está um pouco mais positivo com Vale? Em primeiro lugar, acho que é uma defesa que a gente falou bastante no começo dessa história, né? Que assim, o Lula eleito tinha o risco de ter um pouco de depreciação cambial. Isso está acontecendo, nos últimos dias a gente viu isso, aí beneficia indiretamente a Vale. Outro ponto, essa política de Covid-0, na nossa visão, já estava chegando ao fim, a gente está chegando, a dor que a China está sentindo com isso, a dor econômica, né, também é relevante, então já começa a ter expectativa de que alguma coisa mude. E a Vale já tinha caído bem nesses últimos dias, o minério também tinha caído, enfim, a gente achava que o risco-retorno ali, ele já era positivo. No caso da Petro, o que a gente tem falado é que a incerteza é muito grande, acho que a ação começou a cair, mas lembra que ela chegou na máxima histórica, na máxima recente, foi ali entre o primeiro e o segundo turno, ou seja, depois do primeiro turno a ação continua subindo, então a gente insistiu na ideia de que valeria a pena reduzir um pouco posições em Petrobras, dado que o risco-retorno era ruim. E isso até agora não melhorou, por mais que a ação caiu um pouco, a gente ainda não tem clareza nenhuma sobre qual vai ser a política de preço da Petrobras nos próximos anos, em primeiro lugar, em segundo lugar também sobre a política de investimentos. Por que eu falo isso? Porque se você olhar o que aconteceu na Petrobras dos anos anteriores, lá em 2014 e 2015, quem tem um pouco mais de experiência vai saber isso, isso foi o que fez a ação ter prejuízos por anos consecutivos, teve um balanço que chegou a não ser publicado, não ser auditado.
Então, assim, o problema, assim, o tamanho do desastre que pode acontecer caso medidas similares ao que foi feito no passado sejam repetidas, ele é muito grande. Então, na nossa visão, enquanto não tiver uma clareza bem maior com relação a esse assunto, não vale a pena voltar a comprar a Petrobras. Perfeito. Inclusive, eu trouxe mais cedo aqui a informação de que técnicos do TCU não identificaram irregularidade em dividendos da Petrobras. Em compensação, também já tinha saído a notícia de que, né, os ministros ali do TCU não iriam se manifestar, pelo menos até o final dessa semana, porque eles estariam em um congresso lá do Rio de Janeiro. Enquanto isso, até foi um questionamento aqui do nosso chat mais cedo. Só acrescentar? Pois não, desculpa te interromper, mas só para acrescentar, Imagina. A gente falou isso também, tá? No nosso relatório hoje, a gente falou, o problema não é os dividendos. Os dividendos é uma decisão da Petrobras, do Conselho, da administração que está lá hoje. Eles têm total liberdade para distribuir os lucros sobre a forma de dividendos, inclusive lucros passados que estão lá acumulados. Isso faz parte da lei das SA. Tá? Então não tem, o problema não é os dividendos, ainda que isso gerou um ruído na sexta-feira, o problema para a Petrobras não é o dividendo. O problema é política de preços nos próximos anos, política de investimentos para os próximos anos. Inclusive, o meu questionamento para ti ia ser justamente sobre esse, né? Onde realmente está o problema? Porque a gente já teve outros dividendos da Petrobras sendo distribuídos, né? A gente não teve nenhum relato sobre isso. Existe um questionamento também sobre a antecipação de pagamento, né, no final das contas, para poder sair só no próximo ano e talvez aí entrar no orçamento do próximo governo, mas o fato é que a partir do momento em que até o próprio TCU fala, olha, até o final dessa semana a gente não vai se pronunciar porque os ministros estão ali num congresso, ou seja, dá espaço para ainda mais incerteza para o papel, não sei se você dá para poder acompanhar, né, tipo, ou seja, até onde vai essa situação da Petrobras, que a gente viu disparar, né, chegar a preço ali a valorização do mercado, como a gente não via acontecer, ou seja, chegou a números históricos, para no final das contas automaticamente despencar bastante. Ou seja, quem tinha que realizar, realizou em bom tempo e agora tem que segurar, fechar os olhos, Fernando, para tudo isso acontecendo? Não dá para fechar os olhos. Eu acho que é a dificuldade. Para o TCU, eu diria que é ruído. Tá? Isso é um ruído completo, assim, aquela coisa que pontual, sai a notícia, depois se resolve. Como eu falei, o mais provável é que, de fato, esse dividendo seja pago, isso é a decisão da Petrobras. Está nos estatutos, está na lei das SAs, eles têm essa possibilidade de distribuir. O problema é olhando para frente, o que vai acontecer, principalmente com política de preços e política de investimentos. E até agora a gente não teve nenhuma sinalização, até a sinalização que tem de algumas pessoas que poderiam vir a presidir a Petrobras que não são muito boas, acho que está muito mais parecido com a Petrobras lá que gerou os prejuízos de 2014, 2015 do que com a política atual, com a visão atual da empresa. Mas eu confesso que a ação já caiu bastante, acho que desses níveis também é difícil falar vende, eu acho que é mais fácil, o que a gente tem recomendado aqui, para quem tem ainda ação, é esperar aí um repique no mínimo para voltar mais perto de uns R$30 pelo menos. Outra possibilidade é fazer alguma proteção para os próximos dias. Por mais que a proteção seja cara, tem formas de você fazer proteção com custo zero. Obviamente tem um problema quando você faz a proteção com custo zero, é que você limita o tamanho da alta se a ação eventualmente volte a subir nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas eu não acho que ela vai voltar para a máxima histórica, para a máxima recente, no curto prazo, né? Eu nem esperaria tanto assim para sair. Eu diria, a gente tem recomendado aqui, por exemplo, perto de uns R$30, R$31 já seria o suficiente para boa parte das pessoas reduzirem e esperar essa sinalização, como eu falei, que até agora não veio. Tem aqui uma pergunta no nosso chat, muito boa aqui do Bruno Aro, ele fala o seguinte, olha, essas incertezas políticas de Petrobras pode refletir no investimento do capital estrangeiro em outras empresas aqui do Brasil? Esse questionamento eu lembro até de ter surgido bastante no momento em que o atual presidente optou por mudar várias vezes a presidência da companhia, que aí veio muito assim esse questionamento, poxa, até que ponto aí como é que o investidor estrangeiro passa a olhar com a incerteza de investir aqui? Você acha que reflete em outros papéis? Assim, tende a refletir. Eu acho que é parte de um contexto, né? Enquanto você não resolve esse problema, como eu falei, nomeações relevantes no Ministério da Fazenda, nomeações relevantes das estatais, essa incerteza tende a afugentar alguns investidores. Eu acho que esse é o resumo. Você falou que, de fato, o Bolsonaro, ele mudou. O Bolsonaro mudou a presidência da Petrobras? Mudou várias vezes. Só que o Bolsonaro sempre foi ruído.
E aí depois, nos últimos 2 anos, a gente repetia isso aqui, olha, o mais provável, se a ação da Petrobras cair por algum comentário do Bolsonaro, é melhor você comprar. Porque desde 2019, quando o Bolsonaro era presidente, ele sempre falou alguma coisa relacionada à Petrobras, criticou muita coisa, mas nunca mudou absolutamente nada na empresa. Mesmo quando ele mudou o presidente, a diretoria, foi mantida a política que já vinha sendo implementada. Então a gente acostumou a ver ele reclamar, criar algum ruído, mas não mudava a direção da empresa. Dessa vez é diferente, porque assim, a gente não tem qual vai ser a direção nova, né? Então a gente não sabe o que é ruído, o que é informação relevante de fato. Uhum. Mudando agora para o setor de siderurgia e mineração, o Marcelo Miranda agora que deixou uma pergunta aqui dizendo o seguinte, por que o afrouxamento da Covid-0 na China, né, essa política, né, essa intolerância do Covid por lá, contribuiria para a melhora dos preços do minério, visto que o setor imobiliário chinês continua muito fraco e é intensivo em aço? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta, para falar a verdade, né? A gente tem um pouco, não só a gente, acho que o mercado como um todo já percebeu que esse setor imobiliário na China está desacelerando, ele tende a continuar desacelerando um pouco nos próximos anos, porque teve um excesso de investimentos, muitas empresas muitos projetos deram errado, então aos poucos é provável que desacelere. Mas a política de Covid-0 tem outras implicações, né? Você reduz a atividade econômica como um todo. Então, no fundo, não é só o setor de construção, mas outros setores também ficam proibidos de operar. Outro ponto que eu acho que é possível, de novo, é o governo tentar estimular obras de infraestrutura ou outros tipos de investimentos para tentar retomar a economia, considerando que nesses últimos meses a economia ficou bem parada, a atividade econômica de uma forma geral, o emprego foi reduzido. Tá? Então, é um pouco mais indireto. De fato, é uma pergunta boa, porque não vai mudar do dia para a noite a situação do setor imobiliário, mas ele pode começar a mudar a situação de outros setores, ou facilitar pelo fim da política de Covid-0, em primeiro lugar, e segundo, pode ter uma resposta também do próprio governo para tentar reativar a economia, dado essa perda de produto que eles tiveram por conta da política de Covid-0, que o governo estimule outras atividades, incluindo obras de infraestrutura, obras governamentais, para tentar retomar e recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Então é um pouco isso que está levando à recuperação do preço do minério. Perfeito. Fernando Siqueira, analista da Guide Investimentos, eu quero pedir, claro, que você deixe suas recomendações finais, afinal de contas, a gente está ali muito, se esperou e muito se especulou em cima dessa questão das eleições, acabado esse segundo turno, uma semana depois, eu acho que agora as coisas, não sei se dá para poder dizer que agora a gente pode respirar um pouco mais e ter um olhar um pouco mais racional, digamos assim. Então, eu queria que você pudesse deixar suas considerações em relação a todo esse cenário que a gente tem hoje, né? Lembrando que a gente não pode desconsiderar esse fator político e precisamos manter a racionalidade, né, Fernando? Claro. Olha, assim, a gente tem uma visão aqui até positiva para o mercado, a gente tem um target, que a gente escreveu esse relatório poucos dias atrás, independente de eleição, a gente falava que a Ibovespa pode chegar em 150 mil pontos no ano que vem, tá? Inclusive tem um vídeo no canal da Guide no YouTube explicando esse relatório, então quem quiser ver, tá lá, fica a dica. O que a gente acha? Que a queda de juros vai acontecer no ano que vem, independente de questão eleitoral ou de quem é o presidente. O lucro das empresas vem crescendo a um ritmo bastante forte aqui no Brasil, particularmente essas empresas menos produtoras de commodities, né? Empresas mais voltadas para o mercado interno, como bancos, empresas de varejo, a transportes, entre outras. Então isso vai possibilitar aí uma recuperação do Ibovespa, que deve continuar em alta na nossa visão nos próximos meses. Tá, em primeiro lugar. Segundo, o que eu chamei a atenção também, por mais a gente tem muito ruído também até no cenário externo, a nossa visão é que mesmo o cenário externo, assim, acho que boa parte da dor também está ficando para trás, o Fed deve continuar aumentando os juros por mais algumas reuniões, eventualmente até ainda no ano que vem, mas dá para dizer que assim, um bom pedaço do ajuste já foi feito. O mercado americano já caiu bastante esse ano, muito provavelmente a gente vai ter um ano de 2023 melhor também no cenário internacional. Juntando tudo, assim, se você não ficar olhando tanto o curtíssimo prazo, olhar um horizonte um pouco mais longo, eu acho que é um excelente momento para se investir, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, acho que essa é a visão
mais relevante que a gente tem, isso muito bem embasado em números e em histórico, em evidências concretas aí de ciclos que a gente já viveu. A gente acha que a gente está aqui no Brasil, e principalmente nos Estados Unidos, muito perto do bottom, né, do low, e que muito provavelmente 2023 deve ser um excelente ano para investimentos. Tá? Então, para quem tem paciência, não quer ficar vivendo ali do dia a dia, aí ou consegue olhar um pouco mais para frente, vale a pena ir aumentando as posições já nesse momento. Essa é a nossa visão, que eu queria passar essa mensagem, acho que é a mais importante agora. Perfeito, muito obrigada mesmo, viu, Fernando? Espero contar com mais vezes aqui, né, com todo o pessoal da Guide Investimentos por aqui. Muito obrigada, forte abraço para você e para todo o time. Obrigado, forte abraço, boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Gente, olha só, Ibovespa tá aqui, ó, o dólar vai expandindo ganhos, tá, gente? 2,10, subindo, ó, o dólar futuro tá em 5,19 agora. E o Ibovespa 1,38% de queda, tá? No índice, eu vou trazer aqui no monitor de mercado para a gente dar uma olhada. Não mudou muito o cenário de altas e baixas, somente, né, os papéis que já estavam ali posicionados expandindo. No caso, Perdas e Dux caindo mais de 10%. Cogna junto ali formando o bloco de educação tem mais de 8% de queda. A gente também tem Amer 3, Via, Magazine Luiza, Natura, ou seja, o setor de varejo aqui performando bastante também nessas quedas desde o início do dia, né? A Amer 3 caindo 8,52%, Via 7,55%, Magazine Luiza 6,63% de queda. Ainda conseguindo se manter no patamar positivo, a gente tem Sambi11 subindo 2,99%, os papéis de Suzano também sobe 2,96%, temos o dólar aí voltando para o patamar dos 5,20 praticamente, e BB Seguridade, que depois dos resultados aí divulgados, continua por aqui nessas altas, 0,77%. BB Seguridade, que está com o papel agora a R$ 30,01, no ano acumulando uma alta de 55,68%. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, eu vou trazer mais um giro de notícias para vocês, a gente vai se aproximando já aqui do fechamento do mercado. Eu quero já, claro, antecipadamente agradecer a audiência de todos vocês. Espero que a gente fique juntos aqui até o finalzinho, até às 18 horas. Não sai daí. Lembrando só de dar o like aqui. Deixa o like aqui na nossa programação. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. BMC News. Informação que gera valor. O maior evento de investimentos da América Latina. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, vamos agora para mais um giro de notícias, vamos falar sobre política. Lula e aliados estariam avaliando as alternativas para substituir o orçamento secreto, que foi altamente criticado durante a campanha eleitoral. Segundo o jornal Globo, eles já teriam recebido sinais de que a atual cúpula do Congresso está disposta a negociar mudanças. Mas por hora, diz a reportagem, o grupo de Lula pretende levar essas eventuais conversas em marcha lenta, já que aposta na possibilidade de o STF decretar a ilegalidade do instrumento. Isso pouparia o presidente eleito dos desgastes de uma negociação com o Congresso. O STF sinalizou que vai julgar, diz o senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento de 2023. Por falar em orçamentos, para o ano que vem, o presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas,
afirmou que essa discussão sobre a forma de custeio de benefícios sociais fora do teto de gastos pelo próximo governo é eminentemente política e que o tribunal ainda não foi consultado a esse respeito. Dantas adiantou que não cabe ao TCU dizer que será por emenda constitucional ou crédito extraordinário. E o que ele tem dito é que já houve consultas no passado sobre as hipóteses constitucionais de crédito extraordinário. Para isso, bastava olhar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A escolha, segundo Dantas, compete ao governo que venceu a eleição no Congresso Nacional. Mas o TCU pode responder a uma consulta, caso seja feita. Foi o que finalizou dizendo, então, o Bruno Dantas. Se chegar no tribunal, a consulta será distribuída ao ministro relator e auditores farão uma instrução e emitirão opinião. Feito isso, o relator encaminharia, então, o processo para a deliberação do plenário. Ainda falando de política, Lula e Arthur Lira devem se encontrar nesta terça-feira em Brasília. O momento se julga ser crucial para os dois, já que nessa oportunidade, Lula deve aproveitar para poder bater o martelo em relação à PEC de transição para cumprir promessas de campanha. E Lira quer o apoio do PT para continuar como presidente da Câmara. Ao longo de 2022, Lula chegou a chamar Lira de imperador do Japão e classificou o atual Congresso como o pior da história. O deputado Zeca Dirceu, escalado para fazer essa ponte entre os dois, disse em entrevista que a expectativa é de que a conversa seja boa, com os dois em clima de colocar água fria e apaziguar os ânimos. Vamos agora para as notícias internacionais, gente. O CAD deve julgar o processo contra a ação de Raízen e BR no aeroporto de Guarulhos na próxima quarta-feira. Veja esse e outros destaques corporativos agora na reportagem. O Tribunal do CAD julga hoje o processo que investiga a suposta infração das empresas BR Distribuidora, Raízen, RBP e GRU Airport, acusadas de barrar a entrada de concorrentes para o fornecimento de querosene de aviação no aeroporto de Guarulhos. A análise do caso chegou a entrar na pauta do colegiado no último dia 25 de outubro, mas foi adiada por um pedido de vista. A investigação contra as empresas teve início em 2014, com denúncia da Granpetro de que as distribuidoras e a administradora do aeroporto estariam impedindo sua atuação em Guarulhos. As 3 distribuidoras investigadas teriam um contrato com a GRU Airport, que prevê a entrada de outra empresa na base de distribuição compartilhada pelas empresas no aeroporto, depende da anuência das participantes. E a Brasil Agro lidera a lista de ações que mais pagaram dividendos e juros sobre capital próprio a seus acionistas em outubro, com retorno de 10,72%. No mês, a companhia pagou R$ 3,23 por ação ordinária e preferencial. O Banco BMG e o Banco Mercantil ocupam segundo e terceiro lugares do ranking dos melhores proventos, respectivamente. Para completar a lista dos 5 melhores pagadores de dividendos, Celesc e Banco ABC entregaram 1,92% e 1,73% em dividendos no mês. A JF assinou um documento de confiabilidade para obter informações sobre os ativos da Braskem. Apesar do desejo da holding com a petroquímica, nenhuma proposta concreta foi feita até agora. Gente, uma informação que acaba de chegar aqui para mim é que a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, disse já ter em mãos as indicações políticas para o governo de transição dos partidos que apoiaram Lula nas eleições. Os nomes deverão compor uma espécie de grupo de coordenação dos partidos e, junto a Gleisi e também ao Geraldo Alckmin, do PSB, que é o chefe da transição, deverão fechar o papel de cada sigla nesse processo. Só o Avante ainda não definiu quem irá representá-los nessas negociações do governo de transição. Na lista, os indicados são do PCdoB, a Luciana Santos, do PSOL, o Juliano Medeiros, do PV, o José Luiz Pena, do PSB, o Carlos Siqueira, do PDT, o Volney Queiroz, do Solidariedade, o Jefferson Coriatec, do Agir, o Daniel Tourinho, do PROS, o Felipe Espírito Santo e do Rede, o Vanderlei Diógenes. Esses seriam, então, os nomes dessa frente aí formada para fazer essa transição.
Agora sim, agora vamos às notícias internacionais. O empresário aliado do Putin, gente, admitiu nessa segunda-feira que interferiu nas eleições dos Estados Unidos e que vai continuar a fazer isso pelos próximos anos, confirmando informações que vinha negando há anos. O empresário é conhecido como chefe de Putin devido aos seus contratos de catering com o Kremlin, pelo menos é o que informa a Associated Press. Ao contrário, os comentários, na verdade, foram feitos, esses comentários e essa confissão, foi feita na rede social VKontakte, que é similar ao Facebook. Pelo menos eu espero que meu russo também esteja muito bom a isso, tá? Foi feito, então, nesse perfil dessa rede social russa, no próprio perfil da empresa mesmo, de catering do empresário. O empresário disse ainda que não só interferiu, como ele tem interferido e como ele continuará a interferir nas eleições dos Estados Unidos com o cuidado e a precisão cirúrgica, a maneira como eles sabem fazer. Foi o que declarou então esse empresário junto com uma dúzia aí de cidadãos russos e 3 empresas do país que foram acusadas de operar uma campanha secreta em mídias sociais destinada a fomentar a discórdia e dividir a opinião pública americana antes das eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. E o ministro das Finanças do Reino Unido, ele vai tentar tapar o buraco ali de 50 bilhões de libras com o aumento dos impostos em 20 bilhões de libras e cortes de gastos calculados em 30 bilhões de libras. Isso de acordo com fontes aí do próprio governo que foram ouvidas pela Reuters. Os números devem ser apresentados ao parlamento no próximo dia 17. Na esperança, inclusive, de recuperar a confiança do mercado financeiro que está abalada desde a saída de Liz Truss como premier. O ministro tem se recusado a comentar sobre as estimativas de valores para os cortes de gastos e aumento de impostos. Bom, e as exportações da China caíram inesperadamente em outubro, arrastadas pelo enfraquecimento da demanda global, foi o que mostraram aí os dados oficiais divulgados nessa segunda-feira. O embarque de saída caíram 0,3% em outubro em relação ao mesmo mês do ano anterior, em comparação com o crescimento de 5,7% que foi registrado em setembro, segundo a Administração Geral de Alfândegas da China. Economistas consultados pelo jornal The Wall Street Journal esperavam um crescimento de 4% nas exportações. As importações também caíram 0,7% em outubro em relação ao ano anterior, em comparação com o crescimento de 0,3% em setembro e as expectativas dos economistas consultados que eram de que as importações permanecessem estáveis. Com isso, o superávit comercial da China em outubro foi de mais de 85 bilhões de dólares em relação aos 84,7 bilhões em setembro. Porém, isso foi inferior aos 95,8 bilhões de dólares que eram esperados na pesquisa com os economistas. Bom, e pelo menos o equivalente a 50 centavos de dólar por habitante, por esse valor é que a Organização das Nações Unidas, a ONU, quer que o planeta tenha um sistema de alerta contra eventos climáticos extremos nos próximos 5 anos. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nessa segunda-feira lá na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. O plano na iniciativa prevê novos investimentos iniciais entre 2023 e 2027 de mais de 3 bilhões de dólares, cerca de 6% dos 50 bilhões solicitados em financiamento de adaptação. O plano foi elaborado pela Organização Meteorológica Mundial e apoiado por uma declaração conjunta assinada por 50 países. O secretário-geral da ONU afirmou que metade do mundo carece de sistemas de alerta e só uma pequena parcela tem planos locais de preparação para esses desastres. Sistemas de alerta são considerados a medida de adaptação às mudanças climáticas mais fáceis de serem implantadas e com resultado imediato. A Comissão Global de Adaptação estima que gastar 800 milhões de dólares em tais sistemas nos países em desenvolvimento evitaria perdas de 3 a 16 bilhões de dólares por ano. Voltando agora aqui para o Brasil, gente, olha só, essas imagens agora que chamam bastante atenção e acabam de chegar aqui para a gente. Manifestantes que bloqueavam a rodovia BR-163 lá em Novo Progresso, no sul do Pará, atiraram contra viaturas da Polícia Rodoviária Federal no final da manhã dessa segunda-feira.
Essas são as imagens que estão rolando aí, essas imagens do momento, né, da confusão toda acontecendo. A gente vê vários carros ali, um carro perseguindo ali um carro da PRF, outro carro da PRF atrás, pessoas atirando coisas, jogando coisas, mas também foram disparados tiros, né, contra as viaturas da PRF. Segundo a própria corporação, um agente ficou ferido e uma criança também precisou ser socorrida, mas ela passa bem. Ou seja, bastante confusão realmente aí nessa BR, lá em Novo Progresso, no Pará, é onde tem ainda uma manifestação, né? E acabaram, então, atingindo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, deixando aí, né, um policial ferido. Essas são as imagens que chegam aqui pra gente, já nesse finalzinho de segunda-feira. 2 agentes, na verdade, tá, gente? Tem aqui uma atualização. 2 agentes ficaram feridos após serem golpeados com barras de ferro também, inclusive. A gente viu que realmente tinham pessoas ali com algumas coisas na mão, não dá para identificar exatamente ali na imagem o que seria, mas de acordo com a última atualização, é de que eles teriam sido, então, né, atingidos com golpes de barra de ferro, na verdade. Olha isso, né? Que situação. Essa ocorrência deixou do Pará, deixou aí um agente ferido. 2 agentes feridos. É isso, gente. Bom, a gente vai continuando por aqui, né? Temos o fechamento do mercado daqui a pouquinho, são 17 horas e 56 minutos, a gente já está fechando, 2,41% de queda, 115.303 pontos. Olha só, a Ibovespa que expandiu essas perdas aqui no final do dia. No dólar futuro, a alta foi de 2%, 2,08%. Moeda americana ficando no patamar, então, dos 5,18%. Lembrando que na semana passada, né, começamos ali no primeiro dia, primeiro pregão, pós-segundo turno das eleições, começamos ali com o dólar a 5,44, né? Caímos aí para menos de 5,10. Hoje, né, abrimos então no dólar futuro a 5 e aqui na abertura 5,8. A máxima do dia foi 5,19. A gente vai fechando então, né, com bem mais próximo aí a máxima de 5,19, está ficando aqui em 5,18. No Ibovespa, 2,41% de queda, o Ibov que está aqui aos 115.303 pontos. Lembrando que o Ibovespa vem acumulando no ano, até então, 10% de alta, tá? Hoje, dia 7 de novembro, é o que temos então acumulado de alta no Ibovespa, 10%. Fechamos então aos 115.303 pontos, 2,41% de queda. No monitor de mercado, não mudou aquele cenário que eu vinha já trazendo mais cedo para vocês. Idux, 10,15% de queda, Amer 3, 8,7%, Cogna em seguida 8,10%, papéis do setor de varejo, CVC inclusive também caindo 7,02%, Gol em seguida, também azul, ou seja, setor de turismo, áreas de turismo acaba sendo sempre bastante, né, atingido quando a gente tem altas muito significativas do dólar. Sambi 11 permaneceu na liderança de alta, e mais de 1% de alta, hein, gente? Em seguida, a gente teve Suzano também, uma alta de 1,03%, e BB Seguridade, depois 0,87%. E assim a gente vai fechando esse primeiro pregão, né, que já com horário modificado aqui da B3, fechando até às 18 horas. Top News, portanto, começa sempre agora às 4 horas da tarde, vai até às 18 horas aqui com vocês, trazendo sempre entrevistas com especialistas do mercado para a gente entender aí as principais movimentações, tá? Amanhã eu estou de volta aqui ao vivo com todos vocês, mas vou me despedindo por aqui. Só que a nossa programação, como vocês sabem, não acaba por aqui não. Ainda tem muito mais programação por aqui para poder acontecer. Você vai ficar aqui com o Insights do Guga Almeida, que ele conversa com Rafael Fredini, que é da Alta Vista Investimentos, ele que vai trazer aí mais informações aqui interessantes, um papo, uma conversa muito interessante aí com o Guga Almeida. Então permaneça na nossa programação que o Insights está chegando e eu de volta aqui amanhã com o mercado para vocês a partir das 10 horas da manhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.